A história começa com Takeru Kamishiro se arrastando pelo mesmo trajeto até o mesmo emprego sem futuro dia após dia em sua vida monótona e sem alegria. As pessoas sempre diziam a ele que manter a rotina era o caminho para a felicidade, mas no fundo, uma parte dele ansiava por algo diferente, assim como todo mundo. Uma noite, enquanto ele observa uma cena estranha piscando em sua televisão, ele de repente se vê transportado para algum lugar completamente inesperado. Então um homem misterioso aparece diante dele afirmando ser o supervisor de todo o sistema solar. Kamishiro olha perplexo e pergunta se isso faz dele algum tipo de alienígena. A figura balança a cabeça dizendo que ele está mais próximo de uma divindade. Então mostra a Kamishiro um planeta conhecido como Médios. Não importa o que seja tentado, Médios não consegue prosperar, e suas civilizações surgem e entram em colapso repetidamente. O ciclo de fracasso durou tempo demais e o homem decidiu por uma abordagem radical. Ele vai atingir o planeta com apenas uma única gota de água, porque até mesmo essa quantidade minúscula pode provocar ondas massivas que viram o mundo de cabeça para baixo. E para o choque de Kamishiro, ele foi escolhido para se tornar essa gota de água. Kamishiro fica sobrecarregado com o peso desse dever, mas a divindade explica calmamente que ele não está mais vivo de qualquer forma. Se ele recusar, sua alma simplesmente desaparecerá no nada, mas para adoçar a escolha, a divindade lhe oferece habilidades e quaisquer poderes que ele desejar. Ele começa concedendo a Kamishiro magia e um suprimento infinito de mana, mas então ele para e pergunta o que mais Kamishiro quer para si mesmo. Imediatamente o medo de Kamishiro se transforma em empolgação. Ele declara que quer um harém fofo para acompanhá-lo nessa jornada. Para seu deleite, a divindade garante que ele vai conhecê-las eventualmente, então continua acumulando mais vantagens. Ele aprimora as habilidades de busca de Kamishiro, permite que ele ganhe dinheiro vendendo materiais coletados e lhe dá uma bolsa especial que pode guardar tudo que ele juntar. Ele também concede a ele compreensão universal de idiomas junto com resistências para fortalecer sua defesa. Em pouco tempo, a forma de Kamishiro começa a desaparecer e sua transferência está prestes a começar. A divindade pausa se perguntando em voz alta se ele poderia ter sobrecarregado Kamishiro com bênçãos demais, mas é tarde demais para desfazê-las. Ainda assim, um desconforto passa por seu rosto quando ele vislumbra a parceira que Kamishiro está destinado a conhecer, então ele questiona se realmente vai ficar tudo bem. Kamishiro entra em pânico com suas palavras, mas não há mais tempo para respostas e a divindade apenas diz a ele que tudo ficará bem logo antes de Kamishiro desaparecer. Um segundo depois, Kamishiro abre os olhos em um mundo totalmente novo, agora dentro de um corpo totalmente novo. Ele não tem ideia real do que diabos deveria fazer, então ele sai para encontrar um lugar onde há pessoas. Em pouco tempo ele encontra uma vila, mas rapidamente percebe que não será capaz de comprar comida sem dinheiro algum. É quando ele se lembra que a divindade havia melhorado sua habilidade de busca para que ele pudesse rastrear materiais para vender. Kamishiro tenta ativar a magia de busca, mas nada acontece, deixando-o desapontado. Depois de pensar melhor, ele percebe que estava pronunciando errado, porque no momento em que ele diz corretamente, símbolos brilhantes aparecem ao seu redor. Essas marcações destacam onde os materiais estão localizados e quando ele diz a palavra escanear, informações mais detalhadas aparecem. Emocionado com o quão útil a habilidade é, Kamishiro se sente sortudo quando o primeiro item que ele pega acaba sendo classificado como Rank B. Ele então passa mais tempo coletando tudo o que aparece sob a habilidade, mas a maioria deles acaba sendo lixo. Quase todos são marcados como Rank E. Uma pedra estranha e brilhante chama sua atenção. Parece valiosa por parecer tão polida e clara, só para se revelar como cocô de formiga. Ele fica perplexo com o motivo de ser classificada como C, mas ainda satisfeito, já que ele aprende que as coisas que pode vender são organizadas por marcas diferentes e sua habilidade de busca as aponta facilmente. Com sua bolsa agora cheia até a boca, Kamishiro corre para a vila, ansioso para ver quanto dinheiro ele pode fazer. No portão, o guarda presume que ele é um cavaleiro por causa de quão ridiculamente alto ele é, mas Kamishiro rapidamente explica que ele é apenas um coletor de materiais. O guarda que se apresenta como Marlow diz que esse tipo de trabalho é raro, e embora a vila não tenha uma loja especializada em materiais, eles têm uma loja geral. Então o nosso rapaz vai direto para lá e quando ele mostra ao dono da loja o cocô, os olhos do homem praticamente brilham. Ele identifica como fezes de uma formiga martelo e fica absurdamente impressionado com sua forma perfeita e corrica, elogiando Kamishiro por encontrar um espécime tão bom. Ele lhe oferece 5 moedas de ouro por isso. Kamishiro não tem ideia do que isso vale. Então o dono da loja explica que uma única noite na pousada custa 500 raves e uma moeda de ouro equivale a 1000 raves. Kamishiro calcula rapidamente em sua cabeça e percebe que o homem está prestes a lhe pagar o equivalente a 50.000 ienes por cocô, literalmente. Quando Kamishiro aceita, o dono da loja fica excessivamente animado e até esfrega a maldita coisa em sua bochecha como se fosse um tesouro, fazendo Kamishiro ficar ali em descrença de que alguém está valorizando um cocô de formiga.
Kamishiro então expõe o resto de sua coleta, e o dono da loja olha incrédulo de que Kamishiro conseguiu reunir tudo sozinho. Ele questiona por que alguém traria um saque tão valioso para uma loja de fim de mundo, mas Kamishiro responde casualmente que ele simplesmente gosta de andar por aí enquanto coleta o que consegue encontrar. Impressionado com seu talento, o homem decide pedir um favor. Ele explica que há uma veia de mitral escondida nas montanhas próximas, e ele quer que Kamishiro a recupere. Kamishiro vive por aventura, então ele concorda. O homem então conta 360 mil raves pelo lote. Fazer as contas quase deixa Kamishiro inconsciente, porque isso é cerca de 3,6 milhões de ienes. Mas antes de deixá-lo ir, o comerciante o avisa de que há monstros nas montanhas, mas ele está confiante de que Kamishiro pode se virar. Mas antes de ir para lá, Kamishiro passa a noite em uma pousada, onde uma jovem garota lhe traz uma tigela simples de água. O custo é 30 raves, e Kamishiro fica perplexo quando ela explica que é para se lavar. Naturalmente ele prefere um banho, mas ele quase surta quando ela lhe diz que não há banhos aqui de jeito nenhum. Feiticeiros às vezes oferecem feitiços de limpeza, mas a cidade não tem nenhum. Ouvir a palavra magia acende uma ideia na cabeça de Kamishiro, então ele paga pela água e dispensa a garota. Uma vez sozinho, ele experimenta alguns cânticos e no momento em que ele diz limpar, o feitiço ativa e em um instante ele se sente mais fresco do que jamais esteve em toda a sua vida. É quando ele percebe que pode lançar basicamente qualquer feitiço, desde que descubra a palavra certa para isso. No caminho para a montanha, Kamishiro começa a se acostumar com suas novas habilidades, e ele se assusta quando de repente vê um símbolo de pá aparecer pela primeira vez. Animado, ele vai verificar, apenas para ficar horrorizado quando isso leva a um esqueleto. Sua habilidade até revela o nome da pessoa, seu rank e detalhes de seu passado, e o que mais se destaca é um amuleto de família ao lado dos restos mortais. Sua magia mostra que foi feito à mão pela mãe do homem, e quando Kamishiro lê a carta guardada dentro, seu peito aperta. É um bilhete sincero da irmã do homem implorando para ele não trabalhar demais. Sentindo que não pode simplesmente ir embora, Kamishiro cuidadosamente enterra o esqueleto antes de seguir para outra área. Lá ele cria uma barreira protetora, joga várias ervas que pegou mais cedo em uma tigela, adiciona tempero e finaliza com um pouco de carne. Quando ele toma um gole do ensopado, Kamishiro fica impressionado com o quão bom é o sabor. Rindo consigo mesmo, ele declara que ser jogado em outro mundo pode ser simplesmente a melhor coisa que já aconteceu com ele. Logo Kamishiro chega à Floresta dos Dragões Ancestrais, uma região mortal repleta de criaturas perigosas. Kamishiro então conjura um feitiço de luz para iluminar os símbolos ao seu redor, mas ele percebe que não há aura em lugar nenhum. Ele nem mesmo avista um único animal, e ele se pergunta se talvez seja porque ele fede muito. Kamishiro simplesmente aceita, já que isso significa que nada vai atacá-lo, e ele suspira aliviado quando a borda da floresta surge à vista. Infelizmente também acontece de ser o fim do chão sob ele, e Kamishiro despenca direto de um penhasco. Ele freneticamente solta todas as palavras mágicas que consegue pensar, mas nenhuma delas faz coisa nenhuma. Flutuar não faz nada, levitar é inútil, mas quando ele finalmente grita voar, o feitiço ativa. Kamishiro aterrissa em segurança abaixo e comemora quando vê símbolos de minério brilhando por toda parte. Ele imediatamente começa a coletar o que pode, mas ainda não encontra nenhum minério de mitral. Eventualmente ele avista uma marca fraca no fundo da parede da montanha, então Kamishiro diz chamas e lança uma bola de fogo para explodi-la. Funciona perfeitamente, revelando mitral, finalmente, embora em quantidades pequenas. A caverna então começa a tremer, ameaçando desabar, mas Kamishiro teimosamente segue mais fundo. Ele eventualmente descobre uma câmara com água tão pura que o deixa atônito, e a varredura revela que é rank S, tornando-o o recurso mais precioso que ele já viu. E a descrição diz que a água guarda a essência mágica de um dragão ancestral, significando que um dragão deve estar vivendo ali. Kamishiro escolhe não entrar em pânico e começa a se preparar para coletar o máximo possível, mas antes de despejar a água comum em seu recipiente, ele decide testar se a água do dragão é mesmo potável, então ele pega um punhado. Nesse momento, um dragão massivo irrompe da piscina e ele está irritado por Kamishiro não ter reconhecido sua presença. Kamishiro congela em choque, enquanto o dragão fica igualmente chocado de que Kamishiro conseguiu suportar sua aura opressiva. Entrando em pânico, Kamishiro rapidamente se ajoelha no chão e se desculpa por invadir a casa do dragão, e a besta respeita sua coragem. Kamishiro se apresenta afirmando claramente que ele é humano, mas o dragão tem dificuldade em acreditar. Ele explica que a mana irradiando de Kamishiro era tão avassaladora que o despertou de seu sono profundo. Kamishiro não entende o que diabos ele está dizendo, mas o dragão esclarece que a quantidade de mana saindo dele poderia realmente igualar o dele ou até mesmo excedê-lo. O dragão ancestral se chama Voldias, e ele afirma que tem um pedido a fazer a ele. Voldias reconhece o poder limpo e bruto em Kamishiro, e isso o faz acreditar que Kamishiro pode ser capaz de despertar
despertar seu filho, e naturalmente o dragão não está esperando que ele faça isso por nada, então ele promete entregar um monte de minério de mitral em troca. Voldias apresenta ao nosso rapaz o ovo que se recusa a chocar, mas Kamishiro não tem ideia do que ele deveria fazer. Então Voldias diz a ele para canalizar sua mana para dentro dele, da mesma forma que ele produziu sua luz. Kamishiro então fala a palavra aquecer para aquecê-lo, mas ele entra em pânico quando uma força massiva irrompe ao seu redor. Algo está obviamente errado, mas Voldias explode em gargalhadas. O corpo de Kamishiro começa a ser arrastado para dentro do ovo e ele pensa em como ele só acabou de chegar a este mundo e estava esperando ver mais dele antes de morrer. Momentos depois, Kamishiro acaba em um lugar estranho e uma voz o chama de imprudente. Kamishiro se pergunta se essa é a divindade de antes, mas percebe que é outra pessoa. Essa garota diz que ela tem mexido com este planeta por dezenas de milhares de anos, mas levou apenas um dia para Kamishiro causar uma ondulação massiva, e ela não está feliz com isso. Kamishiro não tem ideia do que essa garota está falando, mas a garota simplesmente o expulsa. Kamishiro fica perplexo quando retorna ao mundo, mas aliviado quando vê que ele conseguiu fazer o ovo chocar. Voldias pede a Kamishiro para dar um nome ao recém-nascido, mas Kamishiro não tem certeza se deveria. Voldias diz que está tudo bem, porque a criança já tem seu nome verdadeiro e ele só quer que Kamishiro lhe dê seu nome do dia a dia. Kamishiro concorda e batiza o bebê dragão de Bee, de Black. Então Voldias diz a Bee para vagar pelo mundo amplo o quanto ele desejar, e o filhote imediatamente se junta ao grupo de Kamishiro. Kamishiro nota que o pequeno acabou de nascer e questiona se é inteligente da parte de Voldias deixá-lo ir com um estranho como ele. Mas Voldias não está preocupado, e ele aponta que Kamishiro é mais forte do que ele, e se sente seguro em confiar seu filho aos seus cuidados. Voldias então entrega a recompensa de Kamishiro disparando um raio em sua bolsa mágica e então se despede. Kamishiro então pergunta formalmente a Bee se ele virá com ele em sua jornada de coleta e o pequeno dragão pia sua concordância. Kamishiro não poderia estar mais feliz, mas antes de partir, ele tira um momento para usar magia para limpar seu novo parceiro, porque o pequeno dragão esquisito fede muito. Depois de algum tempo, Takeru finalmente sai da caverna com Bee. O pequeno dragão zumbi alegremente pela floresta e Takeru rapidamente percebe que viajar à noite pode não ser a ideia mais brilhante que ele já teve. Com fome e cansado, ele decide acampar para passar a noite. Ele pega um frasco de água elemental mágica, lembrando-se de como Voldias conectou seu suprimento ao lago mágico para que pudesse sempre manter Bee alimentado. Bee bebe a água com pura alegria e imediatamente pede mais. Takeru o satisfaz, até que ele insiste em compartilhar, oferecendo a próxima xícara de volta para ele, então ele experimenta um pouco. Montando acampamento, Takeru coloca algumas pedras mágicas e conjura uma barreira ao redor deles. Ele se lembra de quão valiosas essas pedras são, pelo menos para todos os outros, já que ele pode simplesmente criá-las com sua própria mana. Ele as trata como isqueiros descartáveis. Ele até usa uma como fogão improvisado. Bee parece surpreso, observando os minerais mais raros do mundo serem usados para preparar o jantar. Ainda assim, Takeru prepara a mesma refeição de antes, bife e ensopado, mas de alguma forma nunca fica enjoado. Bee olha para a carne babando e Takeru hesita, preocupado que a biologia do dragão possa não lidar bem com o mal passado. Mas a curiosidade de Bee vence e o pequeno dragão queima a boca na primeira mordida. Com um suspiro, Takeru esfria a comida e alimenta Bee adequadamente. O bebê finalmente come em paz, cheio e contente. Observando Bee rolar preguiçosamente, Takeru se pergunta se sente falta do pai. A resposta de Bee, um abraço apertado, é toda a resposta que ele precisa. Verificando suas estatísticas por curiosidade, ele fica chocado. Esse bebê é absurdamente forte, com poderes elementais, rank alto, tudo. Ainda assim, ele se lembra de que, forte ou não, é apenas uma criança. Takeru avisa Bee para não fazer nada imprudente, mas ele já está dormindo no meio de sua palestra. Na manhã seguinte, Takeru escala uma montanha para alcançar a floresta novamente. O lugar parece sereno à luz do dia, nada como o pesadelo gelado que parecia antes. Enquanto Bee brinca, Takeru usa sua habilidade de busca para coletar ervas. Mas a paz não dura muito. Bee de repente corre de volta apavorado. O feitiço de busca confirma vários monstros por perto. Aparentemente, lavar o fedor da caverna também lavou seu cheiro repelente de monstros. Ainda assim, Takeru vê uma oportunidade de saque. Então um enorme falcão de pedra grita atrás dele. Uma visão intimidadora, embora comparado a Voldias, seja basicamente um pombo. Takeru avista suas asas carnudas e decide que a criatura vai virar almoço. O pássaro avança, Takeru se protege, dispara agulhas de gelo e um tiro. E assim ele vence. Em seguida, aparecem lobos serpentes.
Takeru aumenta sua velocidade e desvia, depois endurece seu corpo e acerta a cabeça do monstro. Em seguida, mais monstros partem para o ataque, e ele os nocauteia sem esforço. Takeru consegue vencê-los sem dificuldade. Após coletar o saque, ele sente ainda mais monstros se aproximando. Não querendo desperdiçar o dia inteiro, ele procura um plano de saída. É quando Bi o agarra e tenta voar com eles. Ele não acredita que vá conseguir, até que Bi realmente o levanta. Impressionado, ele usa um feitiço de redução de peso e de repente eles estão voando rapidamente, porém Bi o solta acidentalmente. Takeru acorda no chão com Bi lambendo seu rosto, percebendo que de alguma forma escaparam completamente da floresta. Ainda abalado, mas grato, ele agradece a Bi e o avisa para pegar leve da próxima vez. Bi responde com afeição e acidentalmente dá uma cabeçada em seu estômago. Enquanto voltam em direção à vila, Bi percebe um galho estranho que Takeru está segurando. Ele explica que é um galho de Yggdrasil, um item lendário rank SS que ele tem desde o primeiro dia, embora esteja adormecido. Bi solta uma pequena baforada de fumaça mágica nele e de repente o galho desperta. Takeru fica impressionado. Agora ele parece mais com um mago do que com um coletor. Antes que ele possa testá-lo, um rosnado baixo ecoa pelas árvores. Takeru avisa Bi para ficar atento, mas Bi corre direto em direção ao som. Takeru corre atrás dele e o encontra circulando uma árvore. Embaixo dela há uma jovem elfa, desmaiada e fraca. Takeru se prepara para o perigo, mas o rosnado não era de um monstro, era do estômago dela. A elfa olha para cima e diz baixinho que não come há dias, então pede a ele um gole de água. Takeru coloca a mão na bolsa e pega um pouco de água fresca para a elfa. Ela bebe tudo de uma só vez. Quando termina, ela o agradece educadamente, mas admite que ainda está morrendo de fome. Lembrando-se do almoço que nunca terminou, Takeru lhe entrega um sanduíche. A garota não hesita nem por um segundo antes de devorá-lo, como se não tivesse visto comida em semanas. Enquanto ela elogia a refeição celestial, Takeru não pode deixar de encarar. Uma elfa agindo de forma nada élfica assim é a primeira vez. Ele suspira e lembra a ela que até pão velho teria um gosto divino quando se está morrendo de fome. A garota acena com a cabeça, alegando que acabou de recuperar sua vontade de viver, o que, dada sua performance, provavelmente é verdade. Curioso sobre como ela conseguiu acabar tão desesperada, Takeru aponta que a vila mais próxima não fica longe da floresta. Então, no meio da frase, ele sente um cheiro de algo desagradável e vem da elfa. Ele parece desapontado, murmurando que esperava que as elfas cheirassem a flores ou qualquer outra coisa parecida. A elfa imediatamente se ofende, e com razão. Depois agradece pela comida e sai correndo furiosa pela floresta. Quando ela se vai, Takeru balança a cabeça e retoma a coleta de materiais no caminho de casa. Mas em pouco tempo, Voldias o alerta sobre algo à frente, uma carruagem rolando pela estrada. Takeru percebe a criatura elegante puxando-a, um cavalo unicórnio rank E, uma visão rara. O motorista, um homem amigável chamado Porun, diminui a velocidade e grita, perguntando o que Takeru está fazendo na floresta sozinho. Takeru explica que está indo para a Vila Torme. Porun parece surpreso que ele esteja andando todo esse caminho, enquanto sua esposa e filhos espiam curiosamente de dentro da carruagem. Então Porun olha para o cajado de Takeru e pergunta se ele é um mago. Takeru ri disso dizendo que é apenas um coletor. Isso chama a atenção de Porun, aparentemente coletores são raros e respeitados. Quando Porun descobre que estão indo na mesma direção, ele oferece uma carona a Takeru. O rapaz hesita, dizendo que é grande demais para caber confortavelmente na carruagem. Os filhos de Porun acham isso hilário e começam a dar risadas, mas Porun insiste para ele ir de qualquer jeito. Relutantemente, Takeru sobe na parte de trás. Enquanto viajam, ele não pode deixar de se perguntar por que as crianças neste mundo parecem gostar tanto dele. Porun brinca sobre seu tamanho novamente e Takeru se desculpa por ocupar espaço, mas o homem ignora, dizendo que é certo ajudar um companheiro viajante. Takeru fica surpreso com o quão gentil e confiante a família parece, especialmente com crianças tão jovens em uma estrada tão perigosa. O filho de Porun, Caim, explica que se Takeru fosse perigoso, seu amuleto mágico teria os avisado. Takeru percebe o pequeno sino pendurado na carruagem, alimentado por uma pedra mágica brilhante. Ele mentalmente anota que provavelmente poderia fazer um ele mesmo. Finalmente, lembrando-se de suas maneiras, ele se apresenta adequadamente, e a esposa de Porun, Elisa, retribui o gesto com um sorriso. Assim que as coisas se acalmam, Bi começa a se mexer dentro da bolsa de Takeru. As crianças imediatamente notam o som e começam a fazer perguntas. Takeru tenta disfarçar, mas Porun o garante que está tudo bem, pois aventureiros mantêm monstros de estimação o tempo todo. Então ele deixa Bi sair. Os olhos das crianças se iluminam enquanto Bi sai voando, e elas se aglomeram ao redor do pequeno dragão em admiração. Porun e Elisa parecem igualmente impressionados que Takeru conseguiu domar um dragão. Pensando rápido, Takeru diz que é apenas um dragão negro, nada de especial. Alguém pergunta se ele é um cavaleiro dragão, e ele explica que apenas encontrou o ovo e o chocou sozinho. Mais tarde,
Tarde naquela noite, eles param para descansar. Takeru monta uma barreira protetora usando suas pedras mágicas e Porun parece visivelmente aliviado. Com monstros rondando por perto, ter uma parede mágica entre eles e a morte é sempre bom. Takeru garante que Bi vai ficar de guarda de qualquer forma por precaução. Pela primeira vez em dias, Takeru finalmente sente que está cercado por pessoas normais e decentes, mesmo que uma delas ainda cheire a fezes. Enquanto Elisa começa a se preparar para fazer o jantar, Takeru dá um passo à frente e se oferece para cuidar da culinária sozinho. Curiosos, eles observam enquanto ele tira um conjunto completo de cozinha de sua bolsa. As crianças suspiram, convencidas de que ele é algum tipo de mago. Takeru ri e explica que é apenas uma bolsa de armazenamento sem fundo, nada de mágico nisso. Takeru os convida a comer e as crianças mergulham primeiro, instantaneamente se apaixonando pelo sabor. Porun e Elisa comem em seguida, e Elisa não pode deixar de elogiar a culinária de Takeru. Porun, por outro lado, fica completamente em silêncio. Seus ombros começam a tremer e Elisa olha preocupada, perguntando se ele está bem. Então Porun olha para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto e grita que isso é comida de verdade. Não as rações secas e sem sabor que ele tem mastigado há semanas. Takeru explode em gargalhadas com sua reação dramática, mas Porun insiste que Takeru deve ter usado algum tipo de magia alimentar secreta para fazer ter um gosto tão bom. As crianças dão risadas com as palhaçadas do pai e o acampamento se enche de risos até que os pratos de todos estejam limpos. Quando o jantar acaba, Porun pega um violão gasto e começa a tocar. Elisa se junta com uma voz suave e melódica que ecoa pela noite tranquila. Takeru senta por perto, brincando com as crianças e compartilhando o calor do momento. É simples, mas real, algo que ele não sentia há muito tempo. Enquanto a música toca, Takeru pensa em sua vida solitária na Terra, e agora sentado ali cercado por risos, luz do fogo e um bebê dragão roncando suavemente ao seu lado, ele percebe o quão grato está por este mundo novo e estranho. Quando a noite termina, ele coloca Bi em seu pequeno saco de dormir. O dragão já está roncando antes mesmo de ele terminar. Takeru se deita, olhando para as infinitas estrelas cintilantes acima. Pela primeira vez, o mundo parece pacífico. Quando o sol começa a surgir no horizonte, Porun já está acordado e polindo as rédeas da carruagem como o adulto responsável do grupo, enquanto as crianças ainda estão desmaiadas em seu próprio mundo de sonhos. Bi está aconchegado bem entre eles. Takeru também está acordado, sentado no chão, casualmente limpando suas tesouras casualmente como um homem que não tem absolutamente nada a provar. Elisa sai da carruagem logo depois, vê ele polindo suas ferramentas e diz algo sobre como pessoas que cuidam de seu equipamento são os melhores aventureiros. Takeru ri e admite que sim, talvez ele esteja realmente ficando bom nessa coisa toda de coletor. Ele nunca planejou isso, apenas aconteceu de pegar essa classe por acidente, mas de alguma forma se encaixa. Quando todos estão prontos para seguir, Takeru pergunta se pode pegar as rédeas por um tempo. Porun fica feliz em entregá-las, e os dois partem lado a lado. Acontece que o unicórnio puxando o transporte deles não é apenas um rosto bonito. Ele escuta cada um dos comandos de Takeru, como se tivesse sido treinado pelos próprios deuses. Um pouco depois, Bi acorda e voa para sentar perto das pernas de Takeru, zumbindo baixinho enquanto seguem pela estrada. Depois de algumas horas tranquilas, eles avistam a vila de Tormi ao longe. Quando finalmente alcançam o portão, Takeru desce da carruagem, enquanto Porun e sua família o agradecem pela companhia antes de seguir seu caminho. O guarda do portão reconhece Porun imediatamente, o cumprimentando com uma frase que parece saída direto de poesia, algo sobre como Porun sempre traz a primavera com ele. Isso chama a atenção de Takeru. O guarda explica que Porun é um tecelão que segue as estações mais quentes, então sua chegada significa que a primavera e todos os seus confortos estão logo atrás. Ele também menciona que ultimamente a área está com escassez de caça, o que faz Takeru perceber o quanto Porun apreciou toda a comida que ele compartilhou. Takeru agradece silenciosamente aos deuses por abençoá-lo com a habilidade de coletar tão facilmente. Ele não precisa se preocupar com comida ou dinheiro. É um luxo que ele está começando a valorizar. Mais tarde, Takeru visita o dono da loja que lhe deu sua última missão e orgulhosamente expõe todos os seus itens coletados. O homem inspeciona tudo cuidadosamente, mas uma pedra particular chama sua atenção. Ele pergunta a Takeru onde a encontrou, e então solta a bomba. Não é apenas mitril comum, é mitril mágico. Segundo o dono da loja, esse tipo de minério é lendário, guardando mana suficiente para substituir todas as pedras mágicas do reino. Takeru fica compreensivelmente atordoado, mas mantém sua habilidade secreta para si mesmo, dizendo apenas que encontrou por acaso. O dono da loja não acredita nisso nem por um segundo, mas deixa passar, dizendo a Takeru que ele está desperdiçando seu potencial nesta pequena vila. Ele sugere ir para uma cidade maior chamada Belcaim, onde ele pode encontrar compradores adequados e talvez até se juntar a uma guilda para aprender técnicas mais avançadas.
Naquela noite, Takeru faz sua pesquisa e percebe que ser um aventureiro pode realmente ser uma boa escolha de carreira. Ainda assim, não há pressa por enquanto. Ele decide relaxar em dormir um pouco mais. Alguns dias se passam e ele decide compartilhar a carne da fera que matou anteriormente com toda a vila. Considerando a recente escassez de comida, todos ficam emocionados, provavelmente ignorando alguns padrões de segurança alimentar, mas felizes. Em pouco tempo, é hora de deixar a senhora gentil que tem cuidado dele. Ela lhe entrega um pacote de especiarias e refeições caseiras para a viagem, dizendo a ele para voltar se alguma vez sentir saudades de casa. Takeru promete que voltará e volta para seu quarto. Ele coloca Bi para dormir e se deita, mas não consegue afastar o pensamento de quão gentis todos têm sido. Ele sente que lhes deve algo. Então, ele se levanta, olha para sua lanterna e a pedra de mitril mágico e tem uma ideia. Na manhã seguinte, toda a vila se reúne para se despedir dele. Antes de partir, Takeru lhes apresenta um presente, uma lanterna imbuída com o poder da pedra, que pode criar uma barreira protetora ao redor da vila. Todos ficam maravilhados, embora o dono da loja imediatamente perceba o que ele fez. Ele abre a base da lanterna e encontra o mitril mágico ainda dentro. Antes que ele possa pará-lo, Takeru sai correndo gritando para eles manterem isso para a vila. As pessoas acenam para ele com gratidão enquanto ele começa sua próxima jornada. O ar da manhã está fresco, o mundo aberto e pacífico, até ele encontrar um monstro caranguejo gigante. É enorme, barulhento e próximo demais. Depois de uma verificação rápida, ele descobre que é uma criatura rank C, comestível e aparentemente deliciosa. Seu humor muda instantaneamente. Ele fortalece seu corpo com magia, pronto para uma luta. Mas antes mesmo de poder atacar, Bi avança e oblitera o caranguejo com uma única explosão sônica. Takeru suspira. Outro dia pacífico, outro monstro transformado em almoço. Antes que Takeru pudesse sequer começar a cortar o caranguejo, mais 2 crustáceos enormes saíram dos arbustos, o circulando como se fossem donos do lugar. Ele rapidamente começou a criar uma estratégia, imaginando que poderia aproveitar seu movimento lateral. Mas antes mesmo de poder terminar aquele pensamento, ambos os caranguejos se viraram e avançaram direto contra ele. Adeus ao plano. Mas felizmente Bi não é tão inútil em uma crise. O pequeno dragão agarra Takeru pela gola e o levanta para fora do perigo, bem a tempo de os 2 caranguejos baterem um no outro como lutadores de sumô feitos de armadura. Infelizmente, o primeiro caranguejo que Bi havia explodido antes ainda não está derrotado. De alguma forma, ele está de pé novamente. Mas desta vez Takeru está pronto. Ele pega seu cajado, canaliza um pouco de magia e balança com tudo o que tem, mandando o caranguejo voando com um disparo perfeito. Naquela noite, a vitória tem gosto de frutos do mar. Takeru usa seus encantamentos para fortalecer seu braço. Então habilmente corta as pernas do caranguejo antes de jogá-las em uma panela com água, especiarias e ervas para fazer um ensopado grosso. Quando está pronto, ele abre a casca, dá sua primeira mordida e imediatamente decide que este mundo acabou de ficar muito melhor. Entre o sabor rico e a satisfação de não ter morrido naquele dia, ele está praticamente brilhando de orgulho. Ele diz a Bi que mal pode esperar para explorar mais deste mundo e, é claro, comer tudo o que há nele. Os moradores da vila haviam dito que a viagem até Belcaim levaria 1 mês. Mas ou eles estavam exagerando, ou Takeru caminha mais rápido do que a maioria das pessoas, porque ele alcança a cidade em pouco tempo. Belcaim é enorme, uma cidade semelhante a uma fortaleza cercada por água e cheia de vida. Takeru entra na fila com os outros viajantes, tentando ao máximo não se destacar. Ele até usa magia para fazer sua bolsa encantada parecer normal e diz a Bi para se esconder por enquanto. Quando chega sua vez no posto de imigração, os guardas fazem uma varredura mágica básica para verificar registros criminais, enquanto um oficial entediado inspeciona seus pertences. Tudo parece bem até que um deles franze a testa e menciona que ele tem algum tipo de bênção de dragão. Takeru hesita, então decide que é mais fácil confessar e mostra a eles Bi. Naturalmente, todos ficam imediatamente distraídos com o quão fofo o pequeno dragão é, mas o oficial ainda insiste que ele coloque uma etiqueta nele, por razões de segurança. Aparentemente, eles não permitem armas voadoras não registradas. Takeru obedece, prendendo uma pequena pulseira na cauda de Bi, e com isso, a entrada deles está completa. Uma vez dentro, Takeru não pode deixar de ficar maravilhado. A cidade está viva, comerciantes gritando uns sobre os outros, guerreiros exibindo seu novo equipamento, magos correndo entre guildas. Em meio a todo o barulho, seus olhos se fixam em um edifício grandioso com um emblema familiar.
É a Guilda dos Aventureiros. Ele vai direto para lá. Lá dentro, o lugar está movimentado, mas caloroso, cheio de lutadores, comerciantes e empregadas correndo. Antes mesmo de poder olhar ao redor, uma recepcionista alegre com orelhas de coelho chamada Arya o cumprimenta e pergunta se ele está lá para se registrar. Takeru acena com a cabeça, seguindo-a até a mesa enquanto ela anota suas informações. Quando ela pergunta se ele tem alguma experiência de combate, ele admite que lutou com algumas coisas: um pássaro estranho, alguns lobos, serpentes e caranguejos gigantes. Arya pisca, claramente descrente, e pergunta se ele tem alguma prova. Então, sem pensar duas vezes, Takeru tira um caranguejo morto inteiro de sua bolsa mágica. Arya grita e corre para fora da sala, enquanto o resto da guilda corre para ver o que acabou de acontecer. Um aventureiro bestial dá um passo à frente, usa sua habilidade especial para ler as intenções de Takeru e calmamente diz a todos que ele não é perigoso, apenas estranho. Takeru, agora cercado por espectadores curiosos, explica que manteve o caranguejo porque a carne é boa, e apenas um idiota a desperdiçaria. A sala fica em silêncio. Aparentemente, ninguém ali come caranguejos. A multidão parece levemente horrorizada, mas eles eventualmente o ignoram. Arya finalmente retorna, ainda abalada, mas profissional o suficiente para terminar seu registro. Quando ela pergunta se ele tem algum parceiro, Takeru apresenta Bi, que imediatamente rouba os holofotes. A guilda inteira olha com admiração. Uma classe de coletor com um dragão é algo inédito. Em minutos, várias guildas já estão tentando recrutá-lo. Arya rapidamente o leva para outra sala para finalizar a papelada em paz. Takeru entende errado por um segundo, mas em vez de romance, ele apenas recebe uma marca de guilda carimbada em sua inscrição. Com isso, seu registro está completo. Arya lhe entrega uma pulseira de cobre, o marcando como um aventureiro Rank F, o ponto de partida para todos. Takeru não se importa e com isso seu próximo capítulo começa. Algum tempo depois, Takeru consegue encontrar a família do cadáver do guerreiro em decomposição que ele descobriu quando estava na floresta perto da Vila Tormi. Ele entrega os pertences do guerreiro à família e enquanto eles observam os itens, não conseguem evitar chorar, pois tudo isso é novidade para eles. Takeru nota que toda a família parece desnutrida e doente e lembra o que aprendeu com o guarda anteriormente. Ao entrar na cidade, ele perguntou sobre o guerreiro, sabendo seu nome, Belria Fend, a partir de uma carta encontrada nos pertences, e descobriu com o guarda que Belria aparentemente aceitou uma missão para comprar remédios para seu pai, mas nunca retornou. Takeru supõe que o pobre Belria, infelizmente, morreu durante essa missão. Ele sente pena da família de Belria e quer fazer algo por eles. Após ajudá-los, ele vai até a Guilda dos Aventureiros e troca várias ervas com um homem-raposa. Quando a recepcionista da guilda, Ariana, se aproxima, ouvindo a conversa, o homem-raposa nota suas orelhas de coelho aparecendo atrás da parede e pergunta diretamente se algo está errado. Ela parece hesitante e explica que recebeu uma pilha de comissões da guilda, solicitadas por clientes que especificamente querem que Takeru aceite os trabalhos, mostrando que em pouco tempo ele já construiu uma grande reputação na cidade. Takeru não tem certeza se conseguirá completar todas as comissões sozinho, mas aceita metade delas e concorda em realizá-las o mais rápido possível. Após vender os materiais coletados, ele vai ao banho público para um momento de autocura com Bi e lembra de seu tempo na cidade de Belkain. Segundo ele, meio mês já passou e tudo está correndo tranquilamente. Ele recorda a primeira vez que veio a esse banho público. A água estava absolutamente nojenta, mas ele imediatamente purificou tanto a piscina quanto o fluxo de água usando sua magia de purificação. Graças a isso, ele agora pode vir aqui todos os dias para lavar sua fadiga. Um homem-fera chamado Clay aparece e confronta Takeru, dizendo que ouviu rumores pela cidade de que Takeru pode usar uma grande magia de cura. Takeru pede que Clay elabore, e ele explica que as pessoas estão dizendo que Takeru curou uma pessoa com doença terminal dos bairros pobres usando magia. Isso é verdade, pois é revelado que Takeru, de fato, usou magia de cura para curar o pai de Belria e toda a família, os fazendo parecerem vivos novamente. Takeru admite a Clay que pode usar magia de cura, mas não considera isso um grande feito. Clay então pergunta se Takeru recebeu algum pagamento do pai de Belria, e ao saber que ele deu o tratamento gratuitamente, Clay acha hilário que um homem tão gentil exista neste mundo. Ele prossegue e aconselha Takeru a aumentar seu rank de aventureiro, dizendo que é a única maneira de aceitar missões mais difíceis e ganhar mais dinheiro. No entanto, Takeru diz que está mais do que feliz com seu rank atual, mostrando que não tem nenhuma ganância. Clay acha isso preocupante e avisa Takeru que ser nobre demais o fará se destacar. Alguns dias depois, Takeru segue sua rotina usual e está na Guilda dos Aventureiros para trocar os materiais que coletou. O Homem-Raposa implora a Takeru para aumentar seu rank, aconselhando que alguém do seu calibre deveria
aceitar missões de nível mais alto, mas Takeru esclarece novamente que simplesmente não está interessado e quer uma vida pacífica. Em seguida, do nada, uma horda de goblins avança em direção à cidade. Todos os aventureiros do Rank D são reunidos para preparar a defesa, mas Takeru tenta sair silenciosamente, já que é apenas Rank F. Antes que consiga escapar, o mestre da guilda, Rodor, o arrasta, sabendo o quão forte ele realmente é. O plano de Rodor é deter todos os goblins antes que cruzem o rio próximo, e ele anima o moral dos aventureiros com um discurso bastante inspirador. Logo depois, os aventureiros seguem para o campo de batalha e montam um acampamento base no topo de um pico de montanha para vigiar todas as direções. Muitos aventureiros já foram para as linhas de frente, mas Takeru ficou para trás, pois não é bom em combate. Muesli o acompanhou e continua o segurando firme, assustada com a vida selvagem ao redor. Takeru nota que ela está tremendo de medo, então tenta acalmá-la, dizendo que ela tem um grande papel ali. Aparentemente, ela é uma curandeira, então ele a instrui a usar sua magia para curar os feridos durante a batalha. Ele diz que não há vergonha em ter medo do desconhecido, mas, como pessoas, eles devem enfrentar seus medos e se levantar contra o desconhecido para sobreviver. As palavras de Takeru elevam o espírito de Muesli, e ela se torna mais determinada do que nunca a atuar como curandeira na batalha iminente. Clay também está na base, e ao vê-lo, Takeru pergunta por que um guerreiro como ele não foi para as linhas de frente. Clay explica que tem uma enorme cicatriz nas costas, e neste mundo, a cicatriz de um guerreiro é sua maior vergonha, pois indica que a ferida foi recebida enquanto fugia do inimigo. Takeru não concorda, dizendo que pode haver muitas outras razões, e é mostrado que Clay, na verdade, conseguiu essa ferida enquanto tentava proteger alguém. De qualquer forma, Takeru acredita que o mais importante é que Clay ainda está vivo após sofrer um ferimento tão grave. Clay ri de forma autodepreciativa, dizendo que gostaria que o resto do mundo pensasse como Takeru. De repente, um alarme de emergência soa das linhas de frente, e o padrão indica que os goblins romperam a defesa e agora estão indo em direção à posição de Takeru. É hora de Clay brilhar, então ele se despede de Takeru e corre para as linhas de frente. Assim que Clay o deixa, Takeru olha para o lado e vê Muesli tentando curar um guerreiro ferido. Ele observa enquanto ela o encoraja, dizendo que ele está indo bem e deve se manter forte. Takeru fica chocado ao ver Muesli tão confiante, considerando que minutos antes ela estava muito assustada e se escondendo atrás dele. A força dela o faz se sentir fortalecido e a graça de fazer mais o torna melhor. Ele ativa um escudo mágico e uma barreira mágica. Assim que a barreira os cobre, ele os instrui a se cuidarem até que ele retorne com Clay. Então ele pega um bastão e parte. Ao chegar ao campo, ele fortalece suas pernas e mãos e atinge alguns goblins que estão no caminho. Ele vê que vários outros goblins cercaram a equipe, então se junta a eles. A equipe está com dificuldade para sobreviver, então ele pede a Bee para ajudar. Quando Bee usa o ataque, os goblins morrem. Ele encontra os outros e pergunta o que aconteceu. Eles revelam que foram atacados por uma classe superior de goblin, especialmente o Sargento Goblin, e como resultado, a linha de frente foi destruída, e eles tiveram que lutar para se defender. Os goblins teriam invadido o reino se não fosse por Clay, que ajudou na defesa. Infelizmente, eles revelam que perderam Clay durante a luta e não sabem onde ele está. Takeru fica preocupado, pois nesse momento, Clay está lutando sozinho. Então ele sai para encontrá-lo. Como previsto, Clay está de fato lutando sozinho. Takeru chega bem a tempo e ataca os goblins, dando a Clay um pouco de espaço para respirar. Clay pergunta por que Takeru veio, acreditando que ele é fraco demais para estar ali, mas ele acha que Clay está ferido demais para lutar. Ele implora a Clay para que saiam, mas Clay não abandona seu povo tão facilmente. Ele insiste que, se for embora, os monstros atacarão a cidade. Ele pede a Takeru para sair e diz que não importa o quanto corra, o Sargento Goblin certamente o alcançará e os atacará. Então Clay se oferece para ficar. Takeru observa enquanto Clay luta com dificuldade, sabendo que ele está ferido e se sente incomodado. Ele quer curar completamente Clay, mas isso também significaria curar as feridas nas costas de Clay. Então ele pergunta a Clay se as feridas têm algum significado ou se estão ali por alguma razão. Clay revela que a ferida não tem importância, é apenas uma prova de sua estupidez. Vendo que não tem utilidade, Takeru pede a Bee para ajudar com os monstros e atrasá-los. Então ele pega o elemento de magia de água em sua bolsa e o derrama em Clay para rejuvenescer completamente seu corpo. Clay parece não entender o que ele está fazendo. Ele se sente tão forte e cheio de fogo. Ele se vira e olha para Takeru, perguntando o que ele fez. Takeru acha impossível contar a verdade, então apenas diz que o curou. O que Clay sente é muito mais do que uma cura. No entanto, o que enfrentam é mais importante. Então Clay enfrenta a luta com a energia recém-descoberta. Clay entra em uma forma grandiosa
poderosa e, com suas garras, parte os goblins ao meio, e eles vencem. Enquanto Clay continua lutando, um dos outros aventureiros que viu o que Takeru fez vem falar com ele. Ele pergunta o que Takeru fez com Clay, e novamente Takeru minimiza seu trabalho, alegando que apenas fez uma cura menor. O aventureiro não acredita nele e fica muito desconfiado. No entanto, como Takeru os ajudou muito naquele dia, ele não pode demonstrar dúvidas. Então, decide aceitar o que Takeru disse. Ele agradece Takeru por salvá-los naquele dia e diz que a guilda fará o possível para recompensá-lo. Takeru retorna ao seu alojamento, assumindo que as coisas permanecerão as mesmas. No entanto, sua paz é perturbada novamente quando Clay, totalmente recuperado, vem encontrá-lo. Clay também sabe que o que Takeru fez com ele não é normal, então pergunta o que Takeru usou nele. Para se defender, Takeru diz que o curou com um elemento de água, revelando de onde conseguiu a água e conta que é do dragão antigo, que é a mãe de Bi. Clay acredita nele e pergunta por que Takeru usou um elemento tão grandioso nele. Takeru não acha isso muito importante, embora outro motivo pelo qual ele não se importa com a água seja porque tem muito dela. Clay o agradece pelo que fez em Kusituvli e pergunta quem Takeru é e de onde vem. Takeru fica surpreso. Ele sabe que foi avisado para não contar a ninguém sobre sua origem, mas também não quer que as pessoas comecem a suspeitar dele. Ele prolonga tanto a conversa que Clay nota sua hesitação. Para não incomodá-lo, Clay diz que ele não precisa falar e tenta se afastar, mas Takeru afirma que não duvida de Clay e decide contar. Ele diz a Clay que é de outro mundo, como quando as pessoas morrem e reencarnam. Como era de se esperar, Clay não acredita em Takeru. Então, o rapaz admite que é uma brincadeira e ri. Clay revela que o que Takeru usou nele foi tão grandioso que ele se transformou em um Dragonuti, uma linhagem antiga de homens-lagarto. Quando se transformou em Dragonuti, ele sentiu um fluxo de poder que não conseguia compreender, quase sentindo que ia exagerar e fazer algo ruim. Apesar disso, ele está muito feliz por ter sentido o que é ser um Dragonuti antigo. Logo depois, Takeru pergunta se ele agora voltou ao normal. Clay confirma que sim, e Takeru o aconselha a se acostumar a estar nesse tipo de forma para controlar melhor seu poder. Clay o olha com curiosidade, dizendo que ele é sempre tão despreocupado com as coisas, e isso é algo que ele sempre quis dizer a ele. Clay o deixa e Takeru sai para a cidade. Ele vê a cidade vibrante, exatamente como espera que uma cidade seja. Enquanto caminha, ele vê uma loja de armas e para lá porque quer comprar algo. O dono da loja o chama de trás e ele se vira animado. Sua aventura está indo bem e ele também está empolgado.